A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje o nosso estudo do profeta Daniel. Nesse estudo, vamos ver a visão das 2.300 tardes e manhãs e a visão das 70 semanas. Caso você esteja começando hoje no canal, na descrição do vídeo eu estarei deixando o link da playlist do livro de Daniel, onde você pode estar vendo todos os estudos. Gostaria de pedir também que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa estar te avisando todas as vezes que um vídeo novo for postado no canal. Também peço que deixe o seu like e que compartilhe os estudos, para estar ajudando o canal a crescer e a alcançar cada vez mais pessoas. Todos os estudos do livro de Daniel eu tenho feito separadamente cada capítulo. Só que nesse estudo eu quero falar das duas visões juntos, porque são duas linhas do tempo. Embora Deus ele apresentou de uma forma diferente, não são visões diferentes. É só uma maneira diferente de contar a mesma coisa. E as duas visões elas vão terminar no mesmo ponto. Eu sei que muitos devem conhecer a interpretação adventista, aonde o início da contagem das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs é junto. Porém, o término da conta são em épocas diferentes. O estudo que eu vou apresentar hoje para os irmãos, o início da contagem são em épocas diferentes, mas elas vão terminar juntos. E os irmãos vão ver o porquê que isso é mais coerente do que o jeito que a igreja adventista ensina. Porque se uma pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus, somente de ver que eles colocam que a visão das 70 semanas, elas terminam ali no tempo de Estevão, sem nenhuma explicação, que Jesus é aquele que faz aliança com muitos por uma semana, e que na metade da semana ele faz cessar o sacrifício diário, e aquele que faz cessar o sacrifício diário, na visão de Daniel 9, é o que estabelece a abominação desoladora, é o abominável da desolação. Só da pessoa entender isso, ela já vai ver que não pode ser Cristo esse que faz aliança com muitos por uma semana. Porque aquele que faz aliança com muitos por uma semana, na visão das 70 semanas, ele é o mesmo que na metade da semana estabelece a abominação desoladora. E nós sabemos que o que estabelece a abominação desoladora, o abominável da desolação, é o anticristo e não Cristo. Então aqui nós já vamos começar a ver diferença nas visões. Porque qual é a forma que eles interpretam? As duas visões, elas têm início no terceiro decreto, que é o decreto do rei Artaxerxes, em 457 antes de Cristo. E a conclusão das 69 semanas seria no
quando Jesus é batizado por João, iniciando assim o seu ministério. Quando Jesus morre, que seria a metade da semana, porque o ministério de Jesus como homem na terra foi de aproximadamente 3 anos e meio, então eles dão ali o fim do sacrifício diário, colocando que o sacrifício diário seriam as coisas da antiga aliança, não entendendo que o sacrifício diário representa, porque a lei é uma sombra dos bens vindouros. Então eles não entendem a realidade dessas coisas em Cristo e eles colocam que seria ali o fim da antiga aliança com os seus sacrifícios com a morte de Cristo. Só que reparem uma coisa, o fim da antiga aliança eles colocariam ali na morte de Cristo, na metade da semana, quando fala que cessa o sacrifício diário. Porém, eles falam que o Senhor Jesus ele é aquele que estabelece uma aliança com muitos por uma semana. Então, como que ele estabelece uma aliança com muitos por uma semana, que seria ali na visão, que seria a nova aliança, sendo que a nova aliança vem com a morte de Cristo. Então a conta ela não fecha. E a conclusão, os outros 3 anos e meio finais, daria o fim em Estevão. Por quê? Não sei. Fica uma interrogação. Nunca vi nenhuma explicação do porquê que termina em Estevão. A visão das 2.300 tardes e manhãs, eles colocam também o início no decreto do rei Artaxerxes, que é o mesmo tempo, mesmo início da contagem das 70 semanas. Só que aí eles fazem a conta de 2.300 anos, o que daria o ano de 1844, aonde eles acreditavam piamente que o Senhor Jesus viria em 1844. Assim como os testemunhas de Jeová. Tanto os testemunhas de Jeová quanto os adventistas, eles acreditavam piamente que o Senhor Jesus viria em 1844. Quando o Senhor Jesus não veio, eles tiveram que mudar a visão. E quando eles tiveram que mudar a visão, a Igreja Adventista ela fez a visão ela deu a interpretação como se em 1844 fosse quando o Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos. O Senhor Jesus ele estava fora do Santo dos Santos até 1844. Em 1844 ele entra no Santo dos Santos e aí ele começa a fazer um juízo investigativo. Começa a investigar a vida das pessoas e aí ele começa a julgar cada uma para ver quem será salvo e quem não será. E essa interpretação, eles chamaram ela de juízo investigativo. Só que no Salmo 110, Davi ele disse:
Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de seus pés. Então, se à direita de Deus, se Jesus ele deveria sentar à direita de Deus, até ser posto debaixo dos pés dele todos os inimigos, como que ele não estava no Santo dos Santos até 1844? Ou o lugar mais santo não é assentado à direita do Pai? A Arca da Aliança, ela representa o trono de Deus. Uma das representações da Arca da Aliança. Então o Senhor Jesus ele já estava quando ele subiu aos céus diante dos seus discípulos, lá em Atos no capítulo 1. Ele já estava no santo lugar, no santo dos santos, à destra de Deus. Nos céus não há divisão de compartimento no santuário. Nós sabemos que existe sim um santuário celeste, porque foi dito a Moisés para fazer segundo o modelo que ele viu nos céus. Porém, a divisão, ela tem a ver com o pecado na carne do homem. E com isso, o homem estava separado da glória de Deus. É por isso que na terra o tabernáculo tinha divisão, o véu da separação. Porém, irmãos, nos céus não há separação. O Senhor Jesus mesmo, ele disse que os anjos no céu viam continuamente a face do Pai. Então, se os anjos no céu viam continuamente a face do Pai, como que eles podem dizer que havia separação no santuário celeste e que Jesus ele estava no primeiro compartimento ali acendendo a menorá, queimando incenso no altar de ouro, fazendo o ofício do sacerdote, e que ele não estava no Santo dos Santos à destra do Pai? Então vê que nenhum dos pontos encaixa nessa visão. Mas vamos ver o que o texto ele vai nos dizer acerca das visões. Vamos começar com as 2.300 tardes e manhãs em Daniel capítulo 8, a partir do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o ocidente, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Nós sabemos que no tempo de Antíoco Epífanes, no reinado da Grécia, porque se os irmãos acompanharam o estudo anterior de Daniel 8, esse chifre pequeno, ele sai de um dos chifres do bode. E esse chifre pequeno, ele representa o anticristo, mas mostra ele saindo do bode, que é o reino da Grécia. E ele em figura estava representado em Antíoco Epífanes, que ele profanou o templo do Senhor no passado.
E por que que Deus ele permitiu isso? Por que que Deus permitiu que o templo dele fosse profanado por Antíoco Epífanes, fosse derribado por Nabucodonosor? Por que que a visão mostra que no futuro também haverá profanação do templo do Senhor? Por causa das transgressões, como está escrito aqui. Ó, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, por causa do pecado, da desobediência aos mandamentos e à lei de Deus. Por causa das transgressões que há no mundo, que são muitas, muitas pessoas vão ter consequências, mesmo que as obras delas não sejam iguais às de outras pessoas, por causa que ímpios perseguirão justos, porque o espírito do anticristo age no mundo. E o espírito do anticristo é o próprio Satanás. E ele vai querer fazer de todas as maneiras os santos desistirem de servir a Deus. Então existem essas perseguições e essas permissões por causa da transgressão. É só ver como as igrejas estão, mesmo recebendo o nome de igrejas, elas estão tendo muitos escândalos. Veja as cartas às igrejas do Apocalipse. A uma dessas igrejas, o Senhor Jesus diz que está a ponto de vomitar pela boca por causa das suas obras. Então, por causa das transgressões, essas coisas são permitidas. E aí, continuando, diz: e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o sacrifício e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Repararam o jeito que foi falado no texto? Estrelas do céu, príncipe do exército. Na verdade, o texto ele não está falando somente de coisas aqui da terra. Porque aonde que a transgressão começou? Foi no céu com a rebelião de Satanás, quando ele arrastou a terça parte dos anjos após si e deitou abaixo. Ele profanou o santuário de Deus. Veja, por que ele responde 2300 tardes e manhãs? Ele poderia ter falado 2300 dias, para ser mais específico. Porque quando nós procuramos, quando olhamos para a palavra tardes e manhãs, nós vamos primeiramente encontrá-la no Gênesis. Quando Deus está criando o mundo, foi o primeiro dia, passou tarde e manhã. Só que a intenção do Gênesis não é mostrar pelos dias que tarde e manhã significam apenas dias. Porque veja que quando chega no sétimo dia,
Não disse passou tarde e manhã, e o sétimo dia. Do 1 ao 6 fala passou tarde e manhã e o primeiro, tarde e manhã e o segundo. Mas quando chega no sétimo, não fala passou tarde e manhã. Por que não diz isso? Porque o sétimo dia é o descanso de Deus. Moisés ele vai dizer, um dia para Deus é como 1000 anos. O escritor de Hebreus ele vai dizer, resta um descanso, um repouso para o povo de Deus, em Hebreus 4:9. Esse repouso ao qual ele se refere, quando procuramos no grego, é a palavra sabatismos, repouso sabático. Quando chegamos em Apocalipse, no capítulo 20, vemos o descanso reino milenar de Cristo. Então, vê o descanso de Deus sendo representado. O sétimo dia, que é o sábado, ele é o descanso de Deus e ele está representado no sétimo milênio. Então, além de falar de dias, fala-se também de milênios ali. Nisso nós podemos entender a profecia das 2300 tardes e manhãs, mas qual que seria o ponto de partida para esta visão? Nós temos que analisar o contexto geral da situação. Porque veja qual foi a pergunta. A pergunta foi: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E então vem a resposta. Até 2300 tardes e manhãs. A visão que Daniel estava tendo era do confronto de um carneiro e de um bode. Então, o primeiro ponto que nós vemos na visão, tardes e manhãs falando dos dias da criação. Mas quando também pegamos tardes e manhãs, nós vemos ali o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã, que era feito no santuário, no livro de Êxodo, capítulo 27, 29 e 30, se eu não me engano, aonde é sacrificado o cordeiro, então acende-se a menorá e queima incenso no altar de ouro. Isso era feito de tarde e de manhã. O sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã. Esse sacrifício da tarde e da manhã, eu já expliquei ele em um vídeo que ele representa hoje a pregação do Evangelho. Porque o sacrifício do cordeiro no altar de bronze representando o sacrifício de Cristo. Derramar azeite sobre a menorá, colocando as suas lâmpadas em ordem e acendendo as suas lâmpadas, é a pregação do Evangelho trazendo exortação, instrução e entendimento da palavra, para que a pessoa ela seja edificada em Cristo e venha conhecer verdadeiramente o Evangelho do Senhor, a sã doutrina. E o queimar o incenso representa as orações dos santos.
Então, é um resumo do Evangelho, o sacrifício da tarde e o sacrifício da manhã, o ensinamento da palavra, o sacrifício de Cristo que nos traz a salvação e as orações que fazemos ao Senhor, levantando mãos santas a Ele, porque é o sacrifício de Cristo que nos purifica de nossos pecados e somos preparados por Ele através da palavra pela qual recebemos do seu Espírito e somos lavados de toda impureza, de toda maldade, pecado, de todo mal que age em nossa mente através da exortação, instrução e disciplina que recebemos na sua palavra. E pelas orações, nós conseguimos a misericórdia de Deus e somos fortalecidos por Ele, recebendo o seu Espírito e os seus dons sobre nós. Quando nós voltamos no livro de Daniel, vamos entender também ali que, mostrando esse conflito do carneiro, do bode e o santuário pisado, como eu falei no vídeo anterior, fala do dia da expiação. Também, esse tardes e manhãs, quando nós entendemos a sombra das coisas, principalmente ali do ofício do sacerdote, vemos ele no livro do Apocalipse. Porque o Senhor Jesus ele aparece vestido no capítulo 1 como sumo sacerdote, acendendo a menorá, as 7 igrejas que estão representadas nos 7 candeeiros. No capítulo 8 vai ter um anjo queimando incenso no altar de ouro, falando que são as orações dos santos. E no capítulo 11, a partir do versículo 15, no toque da última trombeta, nós vamos ver a Arca da Aliança, apontando para o dia da expiação, o dia em que o santuário e os santos são purificados. Então são várias as informações que estão sendo passadas. E quando vemos que a visão ela começa nesse conflito do carneiro e do bode, nós devemos entender justamente a pergunta que diz: até quando durará a visão? Então veja, a visão ela começa com o conflito do carneiro e do bode. Então, quando fala até quando durará a visão, o início da contagem é a partir do início da visão. E a visão ali mostra o conflito do carneiro e do bode, e o grande chifre daquele bode, quando nós vemos na história, ele está representando Alexandre o Grande. É ele que está sendo representado naquele grande chifre do bode. Então, nós sabendo que a visão começa nesse ponto, veja, Alexandre o Grande, o reinado dele foi ali em torno do ano 350, 325 mais ou menos. E veja que a visão fala de 2.300 tardes e manhãs. Não tem como eu pegar a visão e dar a vocês uma data que Jesus vem. Mas no início da contagem,
está mostrando que é o início da contagem no reino da Grécia, porque não é à toa que Alexandre o Grande, o reinado dele, está ali em torno de 300 anos antes de Cristo. É como se a visão estivesse dizendo que 300 anos depois viria Cristo pela primeira vez e 2000 anos depois seria a segunda vinda dele. E nisso, o que nós vemos da visão das 70 semanas? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até um ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Lembra do que eu falei da permissão de Deus, de que é por causa da transgressão que o santuário foi profanado? O santuário ele foi reedificado no tempo de Neemias e Esdras. Ele foi profanado por Antíoco Epífanes. Depois ele foi reedificado. E quando ele já não era considerado santuário mais, porque Cristo já havia morrido, ele foi profanado de novo no ano 70 depois de Cristo. No livro de Neemias e Esdras, que nós vemos a reedificação da cidade e a reedificação do santuário, se você ver o final do livro de Neemias e Esdras, os dois estão em extrema agonia. E Neemias pede muito para que Deus se lembre do que ele fez, porque o povo estava em pecado. O povo estava cometendo grande maldade. Esdras ele chega a arrancar os cabelos da cabeça e da barba, chorando e se lamentando por causa do pecado do povo. Porque mesmo depois dos anos de cativeiro na Babilônia, quando eles voltaram, eles não voltaram de coração para Deus. A visão foi dada a Daniel, por quê? Daniel estava orando pela casa de Israel e pela casa de Judá. Daniel ele não estava orando só pela casa de Judá, ele estava orando pelas duas casas de Israel. Se você conhece a mensagem das duas casas de Israel, você sabe que a mensagem das duas casas de Israel falam de judeus e gentios sendo unidos em Cristo Jesus através do Evangelho, que o Israel de Deus é em Cristo um só corpo, não tendo separação entre o povo de Israel e os gentios, mas sim sendo um só povo, um só corpo, uma só noiva em Cristo. Então, quando fala de Daniel, seu povo e a sua santa cidade, não está falando só para os israelitas, só para os judeus. Está falando para os gentios também. Porque através do Senhor Jesus, nós fazemos parte de Israel. Não na carne, mas sim
no espírito. E Daniel, quando se lamentava e orava e confessava o pecado do povo, ele recebeu a visão das 70 semanas. 70 semanas, ela veio para explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs, que no final Daniel disse que não entendeu e que não havia ninguém que pudesse entender. Só que é porque no tempo de Daniel, ainda Deus não tinha entregado tudo aos profetas e aos apóstolos, como no nosso tempo foi entregue. Por isso que nós podemos ter o entendimento do que foi dito nessa visão. E Daniel, ele chegou até mesmo a adoecer por causa da visão das 2.300 tardes e manhãs. Quando é trazido para ele a visão das 70 semanas, para explicar, ela foi trazida de uma forma diferente. Mas Deus, ele estava mostrando e trazendo contas para que aqueles que estudam a palavra pudessem ver que os 70 anos de cativeiro, eles surgiram por causa de uma profecia feita por Moisés, do povo não guardar o 7º ano. E Deus, ele foi ali fazendo a soma e deu 70 anos. Nisso, nós vemos ali também que por causa desses 70 anos, surge a profecia das 70 semanas. E essas 70 semanas, quando nós pegamos lá em Levítico 20, ou é Levítico 24 ou é Levítico 25, que vai falar do ano do jubileu, diz: conta 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, que dá 49 anos. É a mesma conta que nós fazemos aqui. 70 semanas, 77. 70 vezes 7, 490. Quando fala 7 semanas e 62 semanas, e então será morto um ungido, o príncipe, está falando esse ungido. A palavra ungido é Messias, o Machia, que está falando do Senhor Jesus. Então, do tempo em que começasse a ser reedificado Jerusalém, até Jesus seriam 483 anos. Mas veja que tem uma pausa, porque aqui Deus, ele está picotando. 7 semanas, 62 semanas. E aí ele fala: será morto ungido. Quando nós lemos o livro de Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, vemos como foi a angústia do povo para que o santuário fosse reedificado. Igual fala aqui em tempos angustiosos. E houve sim 3 decretos para que fossem edificados a cidade e o santuário. E o decreto foi feito no tempo da Pérsia. Teve o decreto de Ciro, o decreto de Dário e o decreto do rei Artaxerxes. Então nós vemos o quê? Que o início da conta
das 70 semanas se dá no reinado da Pérsia. E como eu li lá para os irmãos, a visão das 2.300 tardes e manhãs, a luta do carneiro e do bode, o início da contagem das 2.300 tardes e manhãs se dá no tempo da Grécia. Então, o início de uma contagem se dá no tempo da Pérsia e o início da outra contagem se dá no tempo da Grécia. Mas o fim da conta vai dar no mesmo tempo, porque as 2.300 tardes e manhãs viu que ela não teve partes nela. Ela é uma linha contínua. 2.300 tardes e manhãs. Aqui das 70 semanas já começou a falar 7 semanas e 62 semanas. E olha o que mais vai dizer. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse príncipe que há de vir é o anticristo. E se você ver livros do Flávio Joséfo, quando ele fala do ano 70 da destruição de Jerusalém, ele vai dizer que não foram os romanos que destruíram Jerusalém. Quem destruiu Jerusalém estava trabalhando para o Império Romano, mas eram árabes que destruíram Jerusalém. E tem um motivo para isso. No vídeo passado, eu deixei o link com o estudo do Anticristo e o Islã, o link que tem entre esses dois. Caso você não viu o vídeo passado ou não viu esse vídeo do Anticristo e do Islã, volta no vídeo de Daniel 8, que lá vai ter no comentário fixo o link de acesso. Também eu vou deixar nesse vídeo, na descrição, o link para acesso para o estudo do Anticristo e do Islã. E você vai entender o porquê que fala sobre isso, de que os árabes destruíram Jerusalém no ano 70. Então aqui, o povo de um príncipe que há de vir, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício diário e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, assim, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E é esse príncipe que há de vir que faz alianças com muitos por uma semana. E na metade da semana ele faz cessar o sacrifício diário e a oferta de manjares. E ele vem sobre as asas das abominações. Então, como que eu posso pegar essa visão, colocar que Jesus foi quem fez aliança com muitos por uma semana e que na metade da semana ele fez cessar o sacrifício diário?
Eu vou dizer que Jesus ele veio sobre as asas das abominações? E ainda diz, até que a destruição que, que está determinada se derrame sobre ele. Então, se Jesus é esse que fez a aliança com muitos por uma semana, no final dessa semana, a destruição teria que ser derramada sobre ele. Então, viu como que a visão adventista ela não bate com a visão das 70 semanas? Essa visão não se cumpriu. Esses 7 anos, eles ainda não se cumpriram. Houve um hiato de tempo, que é o quê? Deus ele jogou, ele dividiu, ele cortou a profecia das 70 semanas e ele jogou esses 7 anos para o final. E esses 7 anos ele cortou também no meio, esses 7 anos. Então é por isso que nós vemos que as duas visões elas se encerram ao mesmo tempo. Porque quando se conclui a visão das 2.300 tardes e manhãs, o santuário é purificado. E veja o que tem que acontecer quando se conclui a visão das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. A transgressão já cessou? Ainda não. Então não se cumpriu ainda. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. 7 pontos que precisam se cumprir no fim das 70 semanas. E nada disso aconteceu ainda. Ainda não foi feita justiça eterna. Ainda não foi feita a expiação plena da iniquidade. Jesus ele fez expiação na cruz, mas ainda há pecados. Então a expiação plena que dá fim ao pecado ainda não aconteceu. Então a visão e a profecia ainda não foram seladas. E ungir o Santo dos Santos. Ungir o Senhor Jesus, o Santo dos Santos, como o Rei que governará. Ele tomar posse do seu reino. Então, irmãos, essas coisas ainda não se cumpriram. Essas coisas ainda precisam acontecer. As duas visões elas fecham juntas, porque a purificação do santuário e a purificação dos santos, quando eles recebem corpos glorificados e o seu galardão de reis e sacerdotes com Cristo Jesus. Essa é a conclusão da visão. Então eu peguei aqui essas duas explicações, não para marcar uma data para você de quando Jesus vai vir, mas sim para mostrar a conta mais coerente. O início da contagem das 70 semanas no tempo da Pérsia e termina a conclusão da visão
na segunda vinda de Cristo, e o início da contagem das 2.300 tardes e manhãs no tempo da Grécia e termina na conclusão na segunda vinda de Cristo. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e para que o YouTube possa sempre estar te avisando todas as vezes que for postado um novo vídeo. Olhe também na descrição, onde eu vou estar colocando o link da playlist do livro de Daniel e daquele estudo do Anticristo e do Islã, a conexão dos dois. Que Deus os abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.